Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 54. O Salmo 54 traz no seu título o seguinte: apelo, aqui, corre lá pegar sua Bíblia, hein? Apelo por socorro divino. Foi um salmo entregue ao regente do coro, como instrumentos de corda era para ter sido tocado. É um poema de Davi e ele foi escrito quando os zifeus vieram revelar a Saul: Davi de fato está se escondendo entre nós. Ou seja, Davi foi traído aqui mais uma vez. E quando ele estava se sentindo assim, olha, desesperado, Davi veio escrever essa canção, escreveu essa oração. E nós podemos aprender muito, muito com ela. Então eu te convido primeiro a fazer uma oração para pedir sabedoria para o Senhor, para que a gente possa entender sua palavra, que a gente possa aprender com ela e colocá-la em prática. Então vamos lá? Querido Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por esse estudo. Vem e toca no nosso coração, Senhor. Revela a sua verdade e a sua vontade por meio deste salmo. Traz luz, Senhor, ao nosso entendimento. Abre, querido Deus, e nos permite a sabedoria divina para que a gente possa compreender a sua palavra, colocá-la em prática, Senhor, nas nossas vidas. E obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor está com a gente, o Senhor nos protege, nos abençoa, nos livra do inimigo e a gente às vezes nem vê, Senhor. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, quantas pessoas o Senhor tem afastado das nossas vidas e às vezes a gente não compreende, Deus. Por isso, Pai, obrigada. Obrigada por estar presente, Senhor. Abençoe cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, cada pessoa que vai estar ouvindo mais tarde ou agora aqui neste momento. Em nome de Jesus te entrego essa oração. Amém. Bom, gente, então, para a gente entender bem o contexto histórico é da seguinte forma. Neste salmo, nós encontramos um pedido urgente de socorro quando os zifeus, eles revelaram para Saul que Davi estava escondido e eles se ofereceram para ajudar a Saul a encontrar Davi. Isso aqui você vai encontrar, peraí que eu anotei aqui. Aqui, ó, você vai encontrar em 1 Samuel 23, 19 e 24, tá bom? Os zifeus, gente, eles eram da tribo de Judá, a tribo de Davi, né? E no entanto, eles traíram, tá? Deletando ele, para Saul. E isso, gente, aconteceu logo depois que Davi recebeu a notícia da matança lá em Nob, que eu falei no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, corre lá assistir que você vai entender um pouquinho melhor. Depois que Davi, então, recebeu essa notícia dos sacerdotes, lembra que foram mortos e que aquele servo de Saul matou sacerdotes, crianças, matou um monte de gente na cidade e aquela matança toda? Então, Davi e os seus homens, Davi estava com 600 homens, eles foram ajudar a cidade de Keila a se defender contra os filisteus, que eram os principais inimigos de Israel. Deus revelou, gente, para Davi que Saul chegaria à cidade e que os homens de Keila iam entregar ele pro Saul, o rei ciumento, certo? Davi, então, querendo evitar uma tragédia igual à matança que aconteceu lá em Nob, ele resolveu sair da cidade. E o resultado foi exatamente como ele imaginou. Saul daí não atacou a cidade de Keila, porque daí também já ficou sabendo que Davi não estava lá. E Davi e os seus 600 homens foram para o deserto de Zif, no sul de Judá, tá bom? Logo depois disso. Os zifeus eram da tribo de Judá, como falei para vocês, a tribo de Davi, e no entanto, eles traíram, ele para Saul. Mas aí ele agiu dessa forma, como eu acabei de falar, e deu tudo certo, tá? Por quê? Olha a oração dele. Então, pega a sua Bíblia e acompanha comigo. Apelo por socorro divino.
Ó Deus, salva-me por teu nome e faz-me justiça por teu poder. Aqui ele já fala, gente, Davi já procura o livramento, não por causa do seu próprio mérito, mas com base no justo caráter de Deus. Tá? Ele está pedindo e clamando a justiça por teu poder. Versículo 2. Ouve esta minha oração, ó Deus meu. Dá atenção às palavras da minha boca. Davi, gente, como um servo humilde que ele era, ele não chega à presença de Deus com exigências. Ele implora a Deus que ele o ouça, que Deus ouça a sua oração, as suas súplicas, entendendo que a sua oração não é perfeita, não é da forma certa, mas que ele tem sim um privilégio por andar com Deus, o seu Criador. Tá bom? Versículo 3. Porquanto contra mim se levantaram os arrogantes e os violentos procuram matar-me, homens que desprezam a Deus. Gente, os perseguidores de Davi também são inimigos de Deus. Por isso, ele confia em Deus para ouvir as suas orações e confia em Deus para defender ele contra esses adversários, que eram homens violentos. Olha só, logo depois do versículo 3, tem uma pausa. Ela representa uma palavra hebraica, selá, essa pausa, que ela dá um efeito do seguinte, de esperar a resposta à súplica, que vem a partir do verso 4. Verdadeiramente, Deus é o meu socorro, é o Senhor que me sustém. Olha o 5. Ele retribuirá o mal praticado pelos meus opressores, por tua lealdade os exterminará. Gente, mesmo que Davi estava aqui com aqueles 600 homens naquele momento, como eu falei para vocês, Davi ele reconhece que Deus é o único que pode ajudar, que é Ele que ajuda, é Ele que o salva, é Ele que o livra. Davi ele reconhece Deus e tudo, entendeu? E ele tem a confiança na resposta da oração, porque essa oração ele tem certeza que Deus recebeu. Deus recebeu. E Davi, ele pede a salvação pelo nome e o caráter de Deus. Ele sabe que a fidelidade de Deus, ela é forte, entendeu? Que o castigo dos opressores, dessas pessoas, vão vir no tempo certo. Que não é com ele, isso é com Deus. Entendeu? Então ele entrega tudo na mão dele. Ele entrega tudo nas mãos de Deus. Versículo 6. Com grande júbilo te oferecerei sacrifícios, cantarei em louvor ao teu nome, ó Senhor, e proclamarei que tu és bom. Versículo 7. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Aqui no verso 6 e verso 7, a resposta, ela vem porque nós aceitamos e agradecemos o Senhor. E é assim que Davi ele coloca. Gente, Davi ele viu os motivos para adorar o Senhor e oferecer a Ele a sua oração, os seus sacrifícios. Porque Deus ouviu as suas súplicas e derrotou seus adversários. E aqui no final do Salmo 54, Davi foi libertado e seus inimigos vencidos. Mas ele sabe que o vencedor digno de louvor é o próprio Deus. Então, meus queridos, se você já foi traído por alguém em quem confiava, assim como eu também já fui, este salmo é para você, este salmo é para mim. Na verdade, este salmo é para todos nós que vivemos neste mundo, cercado de pessoas traiçoeiras, falsas, de pessoas más, onde, sabe, cada dia nós temos que estar de joelhos diante do Senhor e pedir para Ele nos salvar, para Ele nos proteger, para Ele ser o nosso socorro, assim como Davi fez. E uma das coisas que eu aprendo com esse salmo é que às vezes a nossa oração, ela tem que ser simples, assim como foi a de Davi, simples e direta. Sabe, quando Pedro ele estava afundando lá nas águas, ele só clamou para Deus: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, que ele ficou com medo das ondas.
E a mão de Jesus imediatamente se estendeu para salvá-lo. Quando a gente está em apuro, as nossas orações, elas se tornam mais simples, na verdade, direta. Muitas vezes um mero me ajuda, Senhor, Senhor, me ajuda. É o que basta para Deus. Deus, Ele não vai desprezar a nossa simplicidade, o que nós trazemos de espontâneo no nosso coração, na hora da nossa oração. Ele vai olhar a verdade e a intenção do seu coração. E aqui nós aprendemos com Davi, que há poder no nome do Senhor. Ele tem poder no nome dele. Ele tem fidelidade sobre nós. E Ele é um Deus que nos salva, que recebe as nossas orações. O Senhor, Ele te vê. O Senhor, Ele te ouve. O Senhor, Ele recebe as suas orações. Mas vai, entrega tudo para Ele, assim como Davi entregou. Não fica escolhendo as melhores palavras para falar para Deus. Fala do teu coração e coloca tudo. Não se esqueça, há poder no nome de Deus. Yahweh, Yahvé, para quem gosta de pronunciar assim, está presente no nome de Jesus, Yeshua. Ele nos salva. Assim como Pedro declarou, não há salvação em outro a não ser no nome de Jesus. Pois debaixo do céu não há nem outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. E sim, Jesus. E mesmo nas situações mais difíceis, angustiosas, pela fé, assim como Davi fez, chegue ao Senhor e diga: eu te oferecerei sacrifício, Senhor, porque eu louvarei o teu nome, porque o Senhor és bom, porque o Senhor me livra de todas as minhas angústias, mesmo sem a resposta ainda chegar. É assim que nós temos que colocar em prática a nossa fé, tá? Então olhe para o seu dia hoje e agradeça ao Senhor pelos livramentos que Ele já está fazendo e que você ainda não tem ideia, tá bom? Deus age poderosamente em nosso benefício, porque Ele nos ama. Mas a gente deve reconhecer que as nossas vitórias só acontecem por causa dEle, do poder dEle, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, assim como eu. Envia para aquela pessoa que é especial para você, que precisa receber essa força de Deus hoje, tá bom? Um beijo e até a próxima, gente.